Depois de um dia cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gosta de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de ir dormir. Porém, de vez em quando, nos deparamos com coisas tão perturbadoras na internet que são capazes de tirar o nosso sono por um bom tempo. Como, por exemplo, esse perfil bizarro do TikTok que iremos analisar a origem. E também essa moça aqui que caiu de moto ao dirigir a quase 200 km por hora e que teve um destino inesperado. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós vamos acompanhar algumas coisas bizarras que eu encontrei na internet. Imagine só a seguinte situação, você está passando perto de um rio e se depara com essa cena, de um corpo boiando na água, mas de qual forma você reagiria? Será que você ficaria apavorado? Ou talvez você se mantivesse calmo e ligasse para a polícia? E bom, analisando essa imagem com mais detalhes, podemos notar a sombra de uma ou mais pessoas no canto da tela, que estão usando um pedaço de madeira para trazer o corpo até as margens do rio, tanto é que até dá para ver os sinais da ondulação na água. Esse primeiro caso do vídeo de hoje aconteceu em fevereiro de 2020, na cidade de San Antonio La Esperanza, localizada no México. Os moradores locais estavam passando pelo Rio Bravo quando encontraram um corpo boiando na água. Então, para evitar que o corpo se afastasse para bem longe antes que a polícia chegasse, eles decidiram retirá-lo do rio. Porém, quando os moradores começaram a abrir o pacote em que o corpo estava envolto, eles na verdade descobriram que não se tratava de uma pessoa, e sim de um boneco com uma aparência bastante assustadora, e que tinha o mesmo tamanho de uma pessoa real. E olhando pelas fotos, o boneco aparenta ter cerca de 1,5 metro, o que significa que qualquer um de nós poderia tê-lo confundido com uma mulher, criança ou até mesmo um homem de baixa estatura. Mas acontece que lá no México, eles levam essa questão de magia negra muito a sério, tanto é que os cartéis mexicanos costumam realizar oferendas de animais e pessoas, tudo para agradar as entidades que eles seguem, e que supostamente os ajudariam a continuar mantendo as suas organizações criminosas. E não, isso não é uma especulação minha, e sim algo comprovado pelas autoridades, como está dando para ler nessa notícia. E como os moradores tinham, e ainda têm que conviver com essa dura realidade, eles pensaram que o boneco encontrado no rio tinha uma ligação com magia negra, ou até mesmo com o voodoo, que é uma religião que surgiu na África, mas que se tornou conhecida no mundo inteiro por conta do uso de bonecos, que são utilizados nos rituais e também em outras práticas. Inclusive, um episódio do Pica-Pau clássico, que vários de vocês ainda devem se recordar, aquele jacaré faz um boneco de madeira do próprio Pica-Pau, e sempre que ele se machuca ou mexe no boneco, o verdadeiro Pica-Pau também sente a mesma coisa. E eu acredito que esse episódio aí, em específico, tenha sido responsável por espalhar bastante toda essa polêmica envolvendo o uso de bonecos do voodoo. E aí, como os moradores locais estavam com medo, eles decidiram queimar o boneco, pois também existe uma crença popular de que coisas malignas devem ser queimadas, assim como aconteceu com várias mulheres que morreram na Idade Média, porque foram falsamente acusadas de serem bruxas. Então, quando os moradores colocaram fogo no boneco pela primeira vez, as chamas simplesmente não se espalharam, e o boneco permaneceu quase do mesmo jeito, tendo apenas algumas marcas de queimado. E isso deixou os moradores ainda mais assustados, e agora eles tinham 100% de certeza que os bonecos estavam amaldiçoados, porque não conseguiam entender o motivo dele não ter queimado. E aí os moradores foram correndo pedir ajuda de um padre, que chegou no local, realizou algumas orações, e logo após isso eles fizeram uma segunda fogueira, e dessa vez o boneco finalmente queimou. Porém, existe uma explicação bastante plausível para o boneco só ter pego fogo depois das orações, já que durante o meio tempo em que os moradores foram chamar o padre, o boneco, que ainda estava úmido por conta da água no rio, ficou mais seco, e por isso as chamas puderam se espalhar pelo seu corpo. Fora que o fogo da primeira fogueira também ajudou a evaporar toda a água que tinha na madeira do boneco. Mas ainda faltou responder duas perguntas. Da onde saiu esse boneco bizarro? E por que ele estava boiando no rio? E dando uma olhada nos comentários do Reddit, esse usuário disse que poderia ser uma daquelas marionetes antigas, que ficavam dentro daquelas máquinas que você coloca uma moeda, e elas supostamente adivinham o seu futuro. Já o usuário do comentário de baixo disse que nunca viu uma máquina dessas pessoalmente, e sim apenas nos filmes, porque elas não fizeram parte da sua cultura no seu país. Ele também pergunta o motivo de não terem simplesmente jogado o boneco no lixo, ao invés de colocá-la no rio. Enquanto que esses outros dois usuários discutiram a possibilidade do boneco ter sido feito para o Halloween, pois ele possui garras no lugar das mãos e dos dedos. E esse último usuário criou a teoria de que o boneco poderia estar armazenado em um galpão, mas que por conta de uma enchente ou inundação, ele acabou indo parar justamente nas águas do rio. Além do mais, esse boneco se parece bastante com o Slap, de uma série de livros de terror chamada Goosebumps, que foram lançados originalmente entre os anos de 1990 e o início dos anos 2000, se tornando um fenômeno cultural e conquistando milhões de leitores em todo o mundo. Mas levando em consideração todas as possibilidades que acabamos de ver, qual você acha que é a origem do boneco encontrado no rio? De alguns anos pra cá, se tornou bem comum encontrar motoqueiros que usam câmeras acopladas em seus capacetes. E o maior motivo disso é para a autodefesa, pois se eles se envolverem em um acidente e forem inocentes, poderão provar através das filmagens que não cometeram nenhuma infração de trânsito. Além disso, os motoboys também gostam de usar as câmeras no capacete para quando aparecer aquela pessoa folgada, que mora em um prédio ou condomínio e que se recusa a ir até a portaria para pegar o próprio lanche que vai comer. Já essa influenciadora russa, chamada Angelina, decidiu gravar a sua viagem por um outro motivo. Esse caso aconteceu em maio de 2020.
2020, quando a jovem estava dirigindo uma Kawasaki Ninja, modelo ZX-6R, que possui 600 cilindradas. Na gravação da sua própria câmera, podemos notar que a Angelina estava disputando racha com um carro branco logo à sua direita. Então, para tentar vencer a disputa, ela começa a acelerar sem demonstrar nenhum medo da morte, atingindo a velocidade de 190 km por hora, quando o limite da pista era apenas de 90. Até que em um dado momento, ela perde o controle da Kawasaki Ninja e cai no chão, enquanto que a moto continua deslizando por vários metros, indo parar bem longe. E aí os motoristas que estavam ao redor saem dos seus veículos para ajudá-la. Inclusive, um cara diz várias vezes para a Angelina não se mover e nem retirar o capacete, pois quando uma pessoa sofre um acidente desses, qualquer movimento pode piorar os ferimentos, principalmente na região da cabeça. E é justamente por esse motivo que os socorristas imobilizam o pescoço das pessoas. Mas acreditem se quiser, a Angelina não sofreu nenhuma fratura, e sim apenas alguns machucados superficiais. Tanto é que algumas horas depois do acidente, ela postou algumas fotos no seu perfil do Instagram, que na época tinha cerca de 30 mil seguidores. E nas imagens podemos notar que a Angelina ficou bem, apesar de estar correndo a quase 200 km por hora. Mas a vida é assim mesmo, parece que existem pessoas que já nascem com sorte, enquanto que outras dão bastante azar. Como por exemplo, aquelas que se envolvem em acidentes mesmo dirigindo dentro do limite de velocidade e respeitando as leis de trânsito, porém ainda assim perdem a vida, ou então ficam com sequelas para sempre. Mas fora isso, talvez por andar muito de moto, a mulher deveria saber o jeito correto de cair, e também estava com os equipamentos de proteção adequados, o que ajuda bastante. Mas digamos que essa aí praticamente nasceu de novo. E voltando pro acidente, podemos notar que a moto começou a tremer, o que é bastante estranho considerando que a jovem estava em uma Kawasaki Ninja, que é feita justamente para dirigir em altas velocidades. No entanto, isso pode acontecer se a moto estiver mal calibrada, com problemas de desbalanço nos pneus e em outras peças. Bom, esse aqui é aquele típico caso bem peculiar, e que corre o risco de te deixar traumatizado. Essa é uma das contas mais misteriosas do TikTok. Os vídeos postados são os mais aleatórios e sem sentido que você pode imaginar. E mesmo pegando uma média de visualizações bem baixas, o homem por trás dela continua postando vários vídeos todos os dias. Inclusive, até o momento que eu estou gravando, ele continua enviando vídeos que são difíceis de compreender. O primeiro que iremos analisar é esse aqui em que o cara chega em um banheiro, retira seus óculos escuros, pulseiras e anéis, e depois disso começa a tomar banho pelos próximos 3 minutos. Sendo que no fundo, podemos escutar uma música super estranha, de alguém que não sabe tocar e nem mesmo cantar. Mas eu sugiro que vocês guardem esse último detalhe porque ele será relevante mais pra frente. Já o segundo vídeo se inicia com o cara filmando a sua própria boca, que aparentemente está com batom, e nos minutos seguintes, ele fica andando na frente da câmera sem motivo aparente, e filmando objetos aleatórios, além de aparecer com uma máscara dourada no rosto. E agora, passando para o terceiro vídeo, o cara começa filmando uma idosa dormindo, e após isso, a cena muda para o mesmo homem colocando um copo do que parece ser vinho dentro de uma secadora de roupa, e eu nem ouso tentar adivinhar o motivo dele ter feito isso. Além do mais, em quase todos os vídeos podemos escutar alguém cantando e tocando aquelas mesmas músicas de fundo, que por sinal, são bem diferentes de tudo que estamos acostumados a ouvir. Mas afinal de contas, qual que é o mistério por trás desse perfil do TikTok? E quem seria esse homem? E bom, quando pesquisamos esse canal mais a fundo, descobrimos que esse mesmo cara não tinha apenas um perfil no TikTok, e sim no Twitter e Instagram, além de um canal no YouTube com quase 400 vídeos. E somando todos os vídeos que ele postou em suas redes sociais, deve facilmente passar a quantia de 1000 gravações, e todas elas seguem aquele mesmo padrão, que no caso é não fazer nenhum sentido. Só que depois de juntar algumas pistas, nós bolamos uma teoria que faz bastante sentido. Primeiramente, entrando no Instagram desse cara, encontraremos uma biografia que está escrita em finlandês, o que significa que ele deve ser de lá. E ao traduzir a frase da biografia, vemos que ele trabalhou na indústria do óleo e de automóveis, e que seu nome verdadeiro é Harry Roukonen. Fora que esse cara também alega ter retirado do mercado um robô feito pela Lego, e que atirava. Ou seja, é bem provável que ele trabalhou no setor de fiscalização de brinquedos durante um período da sua vida. Mas passando agora para o canal do YouTube, nesse vídeo uma mulher aparece levantando o Harry em uma cadeira de rodas, que pode ser uma enfermeira ou a filha dele. Porém, o mais importante disso é o fato do cara estar em uma cadeira de rodas, porque isso nos mostra que ele deve ter algum problema de saúde. Já no perfil do Twitter do cara, essa palavra finlandesa que está aparecendo na tela surge na biografia do X, e ela é usada para referenciar alguém que é conselheiro do estado, o que bate com aquela outra informação dele ter tido o poder necessário para banir um brinquedo infantil de ser comercializado. Enquanto que em outros vídeos do TikTok, o Harry aparece cantando e tocando guitarra, o que significa que aquelas músicas não convencionais que ouvimos antes saíram da própria boca dele, mas o que poderia explicar o comportamento peculiar do cara. E apesar de não termos uma resposta definitiva, é bem possível que
o Harry sofra de algum transtorno mental, algo que pode acontecer quando a pessoa já está em uma idade mais avançada. No começo poderia apenas parecer mais um idoso que está se divertindo ao aprender a usar as redes sociais, porém em vários vídeos ele apresenta um comportamento de não demonstrar que está totalmente lúcido, ou que está com a saúde mental debilitada. E uma prova disso é justamente aquela cena de antes, de uma mulher o levando na cadeira de rodas. Então, em resumo, acreditamos que seja apenas um idoso inofensivo, que esteja passando por aquela fase complicada da velhice, onde a pessoa não está mais 100% com as suas faculdades mentais. Uma lembrança do tempo em que éramos crianças, e que é difícil de esquecer e de não sentir saudades até hoje, é quando acordávamos de manhã cedo para assistir desenhos na televisão. Esse com certeza era o melhor momento do dia. Só é uma pena que a geração atual não saiba o que é isso. Afinal, eles tiraram a TV Globinho, e agora que o Silvio Santos infelizmente nos deixou, é bem provável que os desenhos também sumam da grade de programação do SBT. Mas voltando a falar daquela época em que nós assistíamos desenhos, era a melhor coisa do mundo, porque a gente não precisava se preocupar com mais nada. E muitos desses desenhos ajudaram a formar o nosso caráter e personalidade quando viramos adultos, já que eles ensinavam lições importantes para as crianças, como ter coragem, perseverança e aprender com os seus erros. No entanto, na época dos nossos pais e avós, existiam vários desenhos polêmicos, que com toda certeza seriam banidos ou cancelados se passassem na TV hoje em dia. E é por isso que só é possível encontrá-los na internet, o que me motivou a colocá-los nessa lista. E nesse caso, nós iremos acompanhar justamente isso. Você irá se perguntar como alguém permitiu que esse tipo de coisa fosse colocado em um desenho para crianças assistir. Tiny Toon Adventures passou durante a década de 90, e ao todo teve 3 temporadas. O desenho mostra o cotidiano de uma nova geração de Looney Tunes, mas ao contrário do que várias pessoas pensam, eles não são os filhos do Pernalonga, do Patolino e dos outros personagens. E até aí não tem nada demais. Porém, durante um episódio da 3ª temporada, chamado One Beer, uma cerveja em português, os personagens Buster Blunt, Plucky Duck e Renton Pig encontram uma cerveja e decidem experimentá-la, mesmo sabendo que é uma má ideia. Então, como era de se esperar, eles ficam bêbados, e seus comportamentos se tornam exagerados e irresponsáveis. E a parte mais polêmica do episódio é que ele culmina em uma cena onde os três, que estavam completamente embriagados, dirigem um carro e acabam sofrendo um acidente fatal, que é apresentado de forma chocante. E na verdade, a intenção por trás desse episódio era boa, que seria conscientizar as crianças sobre como o álcool pode destruir vidas e causar acidentes. No entanto, estamos falando de crianças, e portanto elas poderiam interpretar a mensagem de uma outra forma. E talvez o mais correto a ser feito seria deixar que os pais tivessem essa conversa no momento certo com seus filhos, quando chegasse na adolescência, que é quando os jovens geralmente querem experimentar bebidas. Já esse próximo episódio não é apenas polêmico, e sim algo criminoso, que poderia ter custado a vida de várias crianças. E na verdade até hoje existem pessoas que acreditam que tudo não passou de um experimento secreto, para testar o que aconteceria com as crianças assistindo aquela cena. O episódio 38 da primeira temporada de Pokémon, chamado Deno Senti Porygon, ou em português, o Soldado Elétrico Porygon, que passou no Japão pela primeira vez em 16 de dezembro de 1997. A cena que resultou na hospitalização de várias crianças aconteceu no momento do episódio em que o Pikachu usa o seu choque do trovão para proteger o Ash dos mísseis que estavam vindo na direção deles. E como resultado da explosão, a tela começa a piscar de forma frenética, o que desencadeou ataques de epilepsia em cerca de 700 crianças que estavam assistindo o episódio. E eu nem vou mostrar isso aqui por razões óbvias, né? Eles foram parar no hospital tendo sintomas de convulsão, vômitos, tonturas e dificuldades para enxergar. E todo esse problema aconteceu devido a uma sequência de flashes de luzes vermelhas e azuis, que piscavam rapidamente durante a cena, provocando assim um efeito conhecido como epilepsia fotossensível. E é por isso que às vezes, quando você vai assistir a um filme ou jogar um videogame, aparece um aviso na tela dizendo que o conteúdo não é recomendado para pessoas que possam sofrer com epilepsia. Mas felizmente, no fim das contas, não existe nenhum relato confirmado de que alguma criança tenha morrido em decorrência ao episódio. E se isso tivesse acontecido, muito provavelmente a franquia Pokémon teria sido enterrada e esquecida para sempre. Passando agora para um outro desenho polêmico, em 1º de janeiro de 1943, a Disney lançou um curta-metragem chamado Führer Face, ou Face do Führer. O desenho começa com o Pato Donald acordando na Alemanha, dominada pelo Bigodinho, e assim que o Pato se levanta da cama, ele tenta prestar continência para o Bigodudo, cuja foto está pendurada em um quadro dentro do seu quarto. Já depois disso, o Donald tem que carregar um tambor que está estampado com aquele símbolo polêmico, enquanto os outros soldados marcham e cantam. E logo em seguida, o Pato tem que trabalhar em uma fábrica de munição, e sempre que aparece uma foto do Bigodudo na esteira, ele tem que prestar continência. Então, no final do curta-metragem, o Pato Donald acorda e percebe que era tudo um sonho, ou melhor, um pesadelo, né? Ele abre as janelas e fica feliz de se lembrar que não vive na Alemanha do Bigodudo, e sim nos Estados Unidos. Esse curta-metragem até mesmo ganhou um Oscar, e a polêmica ao redor dele está no fato de que algumas pessoas terem interpretado o desenho de uma forma errada, vendo apenas o começo dele, e achado que o Donald tinha virado um
seguidor do Bigodudo. Mas agora passando para o próximo desenho polêmico, chamado Super Mouse, ele foi criado pela Fox como uma forma de fazer uma paródia do Superman. Mas ao invés de ser o Homem de Aço, era um camundongo que usava seus poderes para combater os gatos. Isso mesmo, salvando os outros da sua espécie que eram atormentados pelos felinos. Porém, no episódio Little Last Tramp, lançado em 1987, aconteceu algo que eu vou ter que tomar bastante cuidado na hora de falar, porque senão eu vou ser censurado igual aconteceu com esse desenho. E bom, digamos que o Super Mouse estava se sentindo fraco, então ele decidiu dar uma fungada em uma substância suspeita para ganhar forças. E eu nem preciso explicar por que a cena se tornou polêmica, né? Mas mudando para outra, em 1960 saiu uma animação baseada no livro do Mágico de Oz, e apesar de ter uma qualidade aceitável para aquela época, a animação se tornou bem esquisita nos dias atuais. E se você visse ela passando na televisão de madrugada atualmente, poderia correr o risco de se assustar, pensando que é algo que saiu das profundezas da internet. Além disso, tem poucas informações disponíveis de quem esteve envolvido na produção da animação, o que torna sua origem um mistério. Há 4 anos atrás, em um subreddit de mistérios da internet, esse usuário realizou uma postagem, perguntando o motivo de uma palavra que aparentemente não tem nada demais ter sido banida do Facebook. Ou seja, você não poderia comentar ela, senão seu comentário seria simplesmente apagado pela rede social. Abre aspas para o que o usuário disse. O que é de errado com a palavra 35.black? Essa palavra em específica está bloqueada no Facebook, e você não consegue comentá-la nem no Instagram. Ninguém realmente tem uma resposta sobre o que ela é ou foi originalmente. Então, como vocês acabaram de acompanhar, temos um mistério não solucionado em nossas mãos. Mas agora vamos tentar encontrar a resposta juntos. Nesse vídeo postado pelo canal TV Stuff Reviews, datado de 4 anos atrás, e que portanto saiu na mesma época da postagem do Reddit, o youtuber aborda o assunto e mostra uma captura de tela, que comprova que o Facebook realmente não deixava comentar o termo 35.black. Ele até comentou em formato de link, para tentar burlar o sistema, colocando www e o .com junto com o termo proibido. Só que ainda assim o Facebook enviou uma notificação de aviso, dizendo que o comentário dele não poderia ser compartilhado com os outros usuários, porque ia contra as diretrizes da comunidade. Já quando voltamos para ler os comentários daquela postagem no Reddit, podemos ver que vários usuários estavam contando relatos parecidos a esse, como por exemplo esse usuário que por coincidência se chama Abismo, mas relaxa que não sou eu. Isso é muito estranho. Eu recentemente tentei comentar 35.black em uma postagem aleatória de um meme, e obviamente eu não consegui. No entanto, se colocar qualquer outro número no lugar do 35, funciona muito bem. E aí, conforme essa polêmica ia se espalhando, as pessoas começavam a criar várias teorias. Uma delas dizia que o termo 35.black seria na verdade um site que retiraram do ar, e que fizeram de tudo para tentar apagá-lo completamente da internet. E esse seria o suposto motivo do Facebook ter impedido que comentassem o nome do site e também o endereço dele, para que dessa forma ele se tornasse completamente esquecido. E os usuários do Reddit até mesmo criaram um meme envolvendo esse mistério, falando que quem citasse o termo proibido, que nesse caso era o 35.black, seria sequestrado pelo FBI e tomaria um chá de sumiço. E talvez aconteça isso comigo nos próximos dias, agora que eu estou compartilhando esse caso com vocês. E se por algum acaso eu sumir de todos os canais, vocês já sabem o motivo, né? Mas deixando a zoeira de lado, ainda em 2020, esse site publicou uma matéria sobre o mistério daquela época, e um trecho chamou bastante a minha atenção. Nele está escrito que o Facebook proibiu o compartilhamento de links, que levam a sites que envolvam conteúdos para maiores, discurso de ódio e também técnicas de phishing, que são basicamente aqueles sites feitos para enganar as pessoas, roubando informações, colocando vírus nos aparelhos e extorquindo dinheiro dos usuários. Então, agora sabendo disso, vamos colocar o endereço do site na barra de pesquisa do navegador, e quando você aperta Enter, se depara com a mensagem de que não seria possível acessar esse site. Então, a próxima jogada, na esperança de conseguir algo, era usar a ferramenta chamada Wayback Machine, onde podemos acessar sites e vídeos que foram deletados da internet. Mas para que isso seja possível, alguém precisaria ter entrado no site e realizado o salvamento no Wayback Machine. Porém, para o nosso azar, ninguém chegou a fazer isso, o que nos deixa em um beco sem saída. Mas calma que ainda tem algumas evidências que podem nos ajudar a solucionar o caso. Primeiro que para você hospedar um site, precisará de um domínio, que é basicamente o nome do site, falando de um jeito que todos possam entender. Então, se você quiser criar um site chamado YouTube, você não poderia usar esse domínio, porque já pertence à própria Google. E geralmente esses domínios são vendidos em outros sites, como o site cars.com, que significa carros, e que foi vendido por quase 900 milhões de dólares. Mas voltando a falar daquele vídeo que mostramos anteriormente, do canal TV Stuff Reviews, ele mostra que em 2020, o domínio 35.black estava à venda, o que significa que nessa época não tinha nenhum site ativo com esse mesmo nome. E agora, 4 anos depois disso, acessando o mesmo site de vendas de domínios e buscando pelo 35.black, não é possível encontrá-lo. Isso mostra que alguém o comprou. Então, em resumo, talvez esse tenha sido um site malicioso no passado, ou apenas um erro na programação do Facebook, que começou a proibir o termo sem motivos aparentes. E infelizmente, ninguém sabe a verdade até hoje, mas eu acredito que ela esteja em uma das possibilidades que vimos durante o decorrer desse caso. E ao que tudo indica, hoje é possível comentar 35.black no Facebook, e seu comentário não será apagado. Tentem aí e me contem nos comentários. Já uma curiosidade extra é que existe uma banda chamada 35 Black, ou seja, 35 Black, que não está envolvida em nenhuma polêmica. No entanto, em 20 de abril de 2005, a banda estava retornando para casa depois de fazer uma turnê, porém o ônibus deles sofreu um acidente e caiu uma vala perto da estrada. A batida resultou no falecimento de Imran Amin,
Ahmed, que era um engenheiro de som que costumava compor as letras das músicas. Além disso, os membros da banda se machucaram, e alguns deles até mesmo foram hospitalizados, como por exemplo o Miras, que sofreu uma fratura permanente na região do joelho, e que portanto teve que sair da banda por tempo indeterminado. E ainda por conta do acidente, a banda entrou em hiato durante os próximos 4 anos, voltando apenas em 2008. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, qual desses casos você achou o mais bizarro de todos? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.